Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o novo diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Faenstein. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Yuri. Muito feliz de estar aqui hoje para falarmos do tema tão importante que é a aviação civil do nosso país. Um tema importante que afeta a economia e muita gente reclama há muito tempo, né, diretor-presidente, exatamente da qualidade desse serviço prestado. E esse é um dos focos, é uma das missões da ANAC. Vamos começar então por esse tema. Como está esse desafio de melhorar a qualidade do serviço prestado a quem hoje viaja de avião pelo país? Yuri, todas as ações que temos hoje na ANAC, sempre o foco é esse, é melhorar a qualidade de serviço, atingir cada vez mais outras parcelas da população com valores menores, mais cidades atendidas, uma maior malha aérea do nosso país. Mas existe um aspecto que para nós na ANAC que é inegociável, que se chama segurança, é o famoso safety. Então, tudo deve ser pensado com a estratégia de segurança operacional, de segurança em voo, com treinamento de pilotos, capacitação, certificação de aeronaves, de aeroportos. Então, a gente tem que juntar todo esse combo no ecossistema para, no final do dia, não só entregarmos um bom serviço para a sociedade, mas também um serviço seguro, um serviço confiável. Esse é o grande desafio. Agora, como que a ANAC pode trabalhar nessa garantia de uma passagem aérea, de um preço cada vez mais acessível ao cidadão? Claro que junto com essa segurança extrema, que é a prioridade, mas num cenário que a cada ano a gente tem uma redução na oferta de voos, no número de vagas, né, dentro das aeronaves, menos empresas competindo. Como melhorar essa questão? Você tocou num ponto importante. Eu gosto sempre de dizer que o setor aéreo, o setor de aviação civil, ele é regido por uma lei que foi criada no final do século XIX, a lei da oferta e da procura. O que é que acontece? Se eu reduzo o número de assentos disponíveis, ofertados, e eu aumento a demanda por voos, então eu tenho um desequilíbrio, né? Então, são mais pessoas querendo voar e menos assentos oferecidos. A lei da oferta e da procura faz com que o preço suba. Tá? Então, esse é um ponto. Essa lei a ANAC não consegue Isso eu não consigo tirar. Mudar. Isso eu não consigo mudar, né? Mas tem um ponto que a gente consegue sim ajudar. O outro ponto é que mais de 60% do custo da passagem aérea hoje é dolarizado. E ele é suscetível a um cenário macroeconômico mundial. O dólar sobe, o valor da passagem aérea sobe. Estou falando de leasing de aeronaves, combustível. Isso a ANAC não consegue controlar. Mas no que é que a ANAC consegue ajudar? Em ela não ser um fardo nos outros 40%. Em a gente procurar desburocratizar o máximo possível, a gente procurar aumentar a oferta de assentos. Como é que a gente aumenta a oferta de assentos? Ou atraindo novas companhias aéreas, ou ajudando as companhias aéreas atuais a terem mais aeronaves, mais malhas, mais rotas. E é isso que a gente está olhando, conversando bastante com o setor para que a gente amplie essa oferta de assentos e tenha uma redução do custo da passagem aérea. Sempre o foco será a redução do custo da passagem. E a perspectiva, então, para os próximos anos é mudar esse cenário, mudar essa curva do gráfico de cada vez menos vagas dentro das aeronaves e mais gente precisando viajar, aí, ou seja, pela lei irrevogável da oferta e da procura, o valor da passagem fica mais caro mesmo, para a gente poder chegar nesse cenário de oferecer mais voos, mais alternativas, mais assentos. A gente obrigatoriamente vai ter que passar por uma ideia que algumas empresas de baixo custo no mundo já estão fazendo, que é viajar de avião igual de ônibus, em pé, segurando lá a cordinha, a barra, uma poltrona mais vertical. Como é que vamos escapar disso? Em pé não vai para a questão de segurança, não né? Pode. Não pode. Então, como eu falei, segurança sempre em primeiro lugar, né? A gente discute muito essas normas, essas regulações a nível mundial, porque em muitos campos essa regulação tem que ser harmonizada, né? O voo, não adianta você criar uma regra só para o Brasil, porque o voo, às vezes, ele sai do Brasil e vai para a Europa. Então, ele sai de uma regra que vai para outra regra na Europa, isso não funciona, né? Então, existem organismos internacionais em que a gente se reúne, onde a gente discute essa padronização e essa harmonização de regras. O setor aéreo enfrenta ainda consequências da pandemia.
o mercado de aeronaves, o mercado de peças de aeronaves, de manutenção, ainda não se recuperou a capacidade de atendimento. Então, muitas aeronaves de companhias aéreas daqui do Brasil estão em solo, aguardando em filas para manutenção. Fora isso, a gente tem 3 companhias aéreas, Yuri, no Brasil. E as 3 ou passaram ou estão passando por um processo de recuperação judicial. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para esse mercado, onde no mundo não existe setor de aviação civil desenvolvido sem a ajuda do Estado. E aí o desafio é grande, né? Porque ao mesmo tempo que as empresas passam financeiramente por uma situação complicada, as pessoas têm pouco acesso aos voos de avião porque as passagens são muito caras. E a gente viu nos últimos tempos uma atuação da ANAC defendendo, claro, a saúde financeira das empresas também. E aí, para o consumidor, fica a impressão de que a ANAC está mais favorecendo as companhias aéreas do que os consumidores, do que os próprios passageiros. Por quê? Vamos tirar a bagagem gratuita, é sempre esse exemplo, né? Para deixar mais barata a passagem. A passagem ficou mais cara e agora a gente paga para enviar, né, despachar uma bagagem. Aí você, para marcar o assento dentro do voo, que era de graça, hoje também se paga. Tinha um lanchinho, uma refeição, que também não tem. Então, o voo parece com uma qualidade cada vez menor, a um custo cada vez mais alto. Essa realidade pode mudar, então, nos próximos anos. Pode. Porque o que aconteceu, Yuri, é que a gente teve todas essas mudanças e, por um outro lado, teve uma outra mudança que é difícil de enxergar, que é a mudança do cenário macroeconômico. Enquanto tudo isso aconteceu para reduzir o custo da passagem, em paralelo, o dólar subiu, a economia não cresceu quanto deveria crescer por conta da pandemia e de outros fatores. Então, esse pano de fundo é o pano de fundo mais difícil da população enxergar. Repito, nós temos passagens aéreas relativamente altas, mas os voos estão cheios, e temos 3 companhias aéreas que ou passaram ou estão passando por recuperação judicial. Então, vamos dizer que a passagem estivesse muito alta, mas a companhia estivesse lucrando X%. Isso não está acontecendo. E com tantas críticas, né, dos passageiros ao serviço prestado pelas companhias aéreas, a gente tem um volume muito grande de ações na justiça também, né? E isso, por um lado, é bom para o passageiro poder acionar a justiça para ter essa reparação, mas para o sistema isso também é um problema. Esse é um dos pontos que nós, como ANAC, vamos combater fortemente. Por quê? Mais de 90% das ações judiciais contra companhias aéreas no mundo estão no Brasil. Por que será que isso acontece? O serviço é pior aqui ou o consumidor é mais protegido? Não, porque as nossas leis permitem com que essa judicialização vire uma indústria. Hoje tem escritórios de advocacia que esperam o passageiro na porta do avião para pegar uma procuração com esse passageiro e entrar com um processo judicial. Isso virou uma indústria de judicialização no Brasil. Veja, é mais de 90% das ações do mundo, sendo que nós respondemos apenas por 3% do tráfego aéreo mundial. Olha a discrepância. E isso gera custo. As companhias aéreas têm custos bilionários por ano com essa judicialização alta. E isso se reflete no custo da passagem aérea. Então, a gente não quer na ANAC retirar o direito do consumidor de pleitear na justiça o seu pleito, a sua requisição. Não é isso. O que a gente quer acabar é com uma indústria que se criou, onde se banalizou, né, essa judicialização. Você citou, Yuri, muito bem, né, sobre o conceito de low cost, né? Se você viaja nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, tem empresas que você não reclina assento, que você, até se brincar para tomar uma água, você paga. Deve ser cobrado. Deve ser cobrado, né? E aqui no Brasil, qualquer coisa que cobre vira um grande aspecto, porque o setor de aviação civil é um setor que mexe muito com a opinião pública. Qualquer coisa que a gente fale, mexe muito com a opinião pública. Mas esse conceito de low cost já existe. Então, as companhias querem trazer para o Brasil para poder minimizar, talvez, se não houvesse essa redução ou essa oferta de serviços para reduzir o custo, o outro cenário, que é o cenário invisível, provocasse um aumento ainda maior do que a gente tem hoje, né? E o que a ANAC vai fazer, então, para que essas empresas de baixo custo possam operar no Brasil, empresas estrangeiras venham sem correr esse risco do custo da judicialização, mas também garantindo os direitos do consumidor brasileiro?
Nós estamos trabalhando a revisão da nossa Resolução 400, que é a resolução que justamente trata desses problemas, né, de atraso, cancelamento, o que é a obrigação da companhia aérea, do que é que não é, para tentarmos reduzir a judicialização, vamos dizer assim, a indústria da judicialização, não o direito do consumidor em si. Então, a gente está olhando com muito carinho para isso. Estamos conversando com as companhias aéreas para criar, junto com o governo, com o Ministério de Portos e Aeroportos, junto com o CNJ, acabamos de assinar um acordo com a CNJ, para que a gente crie um pacote de ações para que a gente possa, não só a ANAC, mas o governo, reduzir o valor da passagem aérea. Tem coisas que a gente não controla. A gente não consegue controlar o valor do dólar, a gente não consegue controlar o valor do combustível, os impostos, os tributos, os impostos estaduais, principalmente, ICMS. Mas, como essa aliança de governo, vamos dizer assim, a gente vai criar um pacote de medidas para, no que é a nossa área de atuação, tentar reduzir os custos. Uma das maiores reclamações é sobre atrasos, sobre cancelamentos de voos. Essa resolução vai atualizar também o que é responsabilidade das companhias aéreas nesses casos? Exatamente. Tem uma grande discussão que a gente está olhando com muito carinho, a gente não tem uma opinião formada ainda, estamos em fase de estudos. Mas, por exemplo, se tem um atraso ou cancelamento por um fator de força maior, de uma tempestade, de um fator climático, ou se esse atraso e cancelamento não for por conta da companhia aérea, mas por conta do aeroporto. Recentemente um apagão em alguns aeroportos. Então, aí esse seria o exemplo de que não é uma culpa da companhia aérea. Então, isso a gente vai analisar, por exemplo, para tentar ver, a dar a responsabilidade ao causador do dano. Mas, eu repito, é uma coisa que a gente ainda está estudando para que a gente realmente possa, no final do dia, a garantia que tem que ter. Vamos reduzir o custo da passagem aérea? Vamos, então a ANAC fará. E a melhoria da infraestrutura nos aeroportos, ela ajuda nessa questão de baratear, de trazer um serviço mais eficiente para o consumidor? No Brasil, nós vivemos nos últimos 10 anos um processo de concessão dos nossos aeroportos, né? E o próprio Ministério de Portos e Aeroportos criou um programa agora, um programa louvável, que é o programa Ampliar, onde o Ministério pretende também concessionar os aeroportos regionais e muito importantes para o nosso país. Esse processo acelerou muito o investimento nos nossos aeroportos. Tá? Então, hoje a gente encontra vários aeroportos no Brasil com grandes obras, com o próprio aeroporto de Congonhas, com grandes investimentos sendo feitos para melhorar a qualidade de serviço. Lógico, tem aeroportos ainda sobrecarregados, aeroportos que a gente está olhando com muito carinho, com muito cuidado, né, para que a gente possa realmente sempre melhorar. A ANAC monitora essa qualidade do serviço nos aeroportos e trabalha com muito afinco e muito na ponta para que seja mantido. A gente precisa realmente aumentar o número de assentos, né, aumentar a oferta de voo, desafogar os terminais que hoje estão cheios, né, para que as pessoas possam voar com conforto e voar com segurança. Agora, também é preciso tomar cuidado porque nessa relação com empresas privadas que assumem os aeroportos e assumem a obrigação de investimentos, nós temos algumas com prejuízo. Um exemplo recente é de Campinas, o aeroporto de Viracopos. Como resolver aquela situação? O aeroporto de Viracopos, repito, sempre o nosso pensamento será a qualidade do serviço, melhoria para a população, sempre o pensamento será esse, sempre. E o aeroporto de Viracopos é um aeroporto que vem entregando um bom serviço. Então, a gente parar o que está acontecendo, parar o funcionamento do aeroporto é danoso para a população. Estamos pensando na população. Diante desse cenário, o próprio Tribunal de Contas já colocou duas opções para a ANAC e para a União, que é a detentora do aeroporto. A primeira opção é a caducidade, né? Nós encerrarmos o contrato de concessão. E a segunda opção é a gente tentar um acordo. Foi feita uma primeira tentativa no TCU, na SESEX Consenso do TCU, uma Câmara de Consenso que foi criada pelo TCU. Essa iniciativa não foi bem sucedida e nós faremos agora, para manter a qualidade de serviço, nós iremos tentar, né, estamos em processo de criar uma Câmara de Conciliação dentro da ANAC para tentar resolver o problema desse contrato. Não dando certo, o
processo realmente vai para caducidade e aí a gente tenta uma nova licitação no futuro. Quer dizer, tentar um acordo para evitar uma nova licitação, mas se for necessária, é o caminho a ser tomado. O acordo, ele não prevê, ele evita uma judicialização, ele evita esse lapso do serviço. Eu repito, no final do dia a gente precisa atender a população. A gente não pode deixar a população na incerteza do que é que vai acontecer com o aeroporto. Perfeito. E essa câmara que nós estamos criando para dentro da ANAC não é só para Viracopos. É para realmente a gente ter uma câmara, assim como a NTT tem, uma câmara de solução ou de discussão de um consenso, né? De uma negociação. Que a NTT enfrentou isso em algumas rodovias, né? Exatamente. A empresa responsável pela concessão quebrou e precisou, né, de um novo contrato, de uma nova negociação. Nós estamos nos espelhando muito na NTT. Estou contando muito com a ajuda do Guilherme, o diretor-geral da NTT, e trocando muitas informações com outras agências reguladoras para que a gente tenha uma iniciativa bem-sucedida. Vamos tentar. Estamos em processo de criação dessa Câmara. Dependemos de outros atores, como o Ministério de Portos e Aeroportos. Isso tem que ser validado pela AGU e pelo TCU. E dando certo, faremos acordo. Não dando, seguiremos a recomendação do TCU de caducidade e, após isso, a União decidirá o que será feito com o ativo. E manter o aeroporto aberto, que é o mais importante nesse momento. Esse é o nosso objetivo. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. O Brasil é um país, né, que é diferente. O desafio da ANAC é muito maior no Brasil do que, por exemplo, se fosse no Reino Unido, né? As dimensões do Brasil, as viagens que a gente tem internas são maiores do que atravessar a Europa toda, muitas vezes. Dentro desse contexto, hoje, temos em muitos estados com aeroportos funcionando somente nas capitais, e voos regionais, que há um tempo atrás, 10, 20, 30 anos, nós tínhamos cidades atendidas que hoje não são mais atendidas. Tivemos um retrocesso nisso. Como avançar novamente para atender a população em todos os locais do Brasil? O problema volta ao que nós discutimos antes, né, Yuri? Que é a questão da falta de aeronaves, né? De realmente termos voos financeiramente rentáveis para as companhias aéreas que justifiquem o investimento naquela aeronave para aquela localidade. Um passo, como eu falei, está sendo dado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que é o programa Ampliar, que é um programa que vai conceder a alguns aeroportos regionais, para que hajam investimentos nos aeroportos, para que eles estejam capacitados com pista, com aspecto de segurança, para receber esses voos. Esse é um ponto. O Ministério já está atacando. O outro ponto é realmente a gente tentar reduzir judicialização. A gente torcer para que tenhamos uma boa reforma tributária, conversar com os estados para haver redução de ICMS sobre combustível de aviação, conversar com as companhias aéreas, o que é que a ANAC pode fazer para aumentar o número de aeronaves e a oferta de assentos para cair o custo. A demanda existe, A demanda lá, né? existe, a demanda existe, mas a gente tem que pensar no mercado como um todo. Às vezes essa demanda é uma demanda que não justifica o investimento, que é muito alto, não vou falar de uma aeronave, de uma operação na região. É aeronave, é ponto de atendimento na cidade, é a malha aérea que se cria. Então, às vezes a pessoa quer viajar de Manaus para uma cidade no interior de Goiás, né? Existe toda uma malha aérea que ela precisa percorrer para chegar lá. Não é só o último trecho que temos que olhar. A gente tem que olhar todo o trajeto, né? E isso é muito importante quando você vai estudar a viabilidade de uma rota, né? Perfeito. O senhor falou muito de segurança, né? Que é sempre uma prioridade no setor aéreo por uma questão óbvia, né? Se a gente não tem a segurança de entrar no avião, é um mercado que vai à falência. As pessoas hoje confiam, se sentem seguras ao entrar em uma aeronave, mas continuamos tendo alguns acidentes, né? E principalmente acidentes em aviões de menor porte. A fiscalização é diferente em aeronaves pequenas, em helicópteros, monomotores, do que na aviação comercial, porque a gente percebe que tem mais acidente, né, de pequenas aeronaves que os aviões comerciais, por exemplo. Naturalmente, Yuri, uma companhia aérea maior, ela tem uma estrutura maior de manutenção, ela tem um compliance maior, né? E a gente tem um programa na ANAC que a gente chama de regulação responsiva. Quanto maior o risco, maior a fiscalização e maior a regulação.
Então, nas companhias aéreas, pelo contrário, a gente já sabe que lá existe um controle maior. Porém, no mercado de aviação geral, que é a aviação executiva, a aviação agrícola, é um setor que está crescendo muito no Brasil, em contramão à aviação comercial. Cresce demais, são mais aeronaves, cada vez mais pessoas comprando aeronaves, né? Os famosos compartilhamentos de aeronaves, né? E a gente precisa fiscalizar mais esse setor, tá? Então, acontecem mais acidentes, mas também o setor está crescendo muito mais. Mas a fiscalização, então, é maior nessa pequena aviação do que na aviação comercial? É maior e as nossas regras são mais rígidas nessa aviação geral, né? Então, vai dependendo muito caso a caso, né? De qual o tipo de operação. É táxi aéreo, é uma operação de aviação desportiva, é uma operação de aviação agrícola, depende muito, né? Se um operador está levando vidas, né? Como um táxi aéreo, ele tem uma fiscalização e uma regulação maior. Só que eu gostaria Yuri, se você me permitir, claro, de tocar num ponto importante, que as agências reguladoras no Brasil, especialmente a ANAC, estão enfrentando um sério problema orçamentário. A ANAC hoje, Yuri, tem 30% do orçamento em valores reais. Quando se fala em corte no orçamento, que a gente vê o presidente anunciando, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as agências são as primeiras a sofrerem essa consequência. Não vou dizer as primeiras, mas está no conjunto. Está no pacote. Está no pacote, né? Então, a gente precisa recompor o orçamento. Temos 30% do orçamento que nós tínhamos em 2015. E pouco orçamento para a ANAC significa menos fiscalização. Significa menos poder de estar na ponta, olhando essas aeronaves, esses pilotos, essas operações. Precisamos urgentemente recompor o orçamento das nossas agências reguladoras, especialmente da ANAC, porque é um setor que precisa de fiscalização. E o dono de um pequeno avião, ele, com o risco, o medo de enfrentar uma fiscalização da ANAC, de ser multado, ele mantém tudo sob controle. Quando ele não tem esse medo... Exatamente. Então, essa preocupação é uma preocupação que a gente já está conversando com o governo, já está tendo ajuda do Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro Silvio Costa Filho, ele fez um aporte financeiro na agência esse ano para poder justamente ajudar. Veja, Yuri, nós estávamos com prova de pilotos suspensas. E as provas de comissário também estavam suspensas por quase um ano. E nós, graças a essa conjunção, essa união de atores, nós, antes de ontem, anunciamos a volta da prova de comissários. Agora, no mês de outubro, vamos voltar à prova de comissários de voo. E sem pilotos e sem comissários não tem aumento da oferta de voos, exatamente. Né? Então, temos que valorizar isso e peço ajuda à sociedade brasileira nesse discurso que precisamos recompor o orçamento das agências reguladoras, não só da ANAC, mas todas estão no mesmo barco. Né? Perfeito. E o JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a conversa com o diretor-presidente da ANAC, Thiago Feinstein. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Thiago Feinstein. Presidente, a aviação está mudando, né? A gente tem hoje um cenário, falamos de muitos problemas no primeiro bloco, né? De regulamentações, de cenário mundial, escassez de aeronaves, problemas, né? Poucos pilotos, voltando agora a ANAC a fazer provas para pilotos, para comissários. Só que tudo isso é um problema atual que daqui a pouco vai virar outra coisa, né? A gente vai voar de drone algum dia e quando que esse futuro vai chegar? Esse é um tema muito interessante e muito importante para o Brasil. É o que chamamos no setor aéreo mundial do Advanced Air Mobility, a mobilidade aérea avançada. A gente pode traduzir como um drone gigante para o nosso público? É uma aeronave avançada, vamos dizer assim, né? São os chamados eVTOLs, né? São aeronaves que decolam verticalmente, né? E eles se deslocam horizontalmente numa velocidade, por exemplo, maior do que um helicóptero, né? Em alguns casos. eVTOLs. Vai ser um nome que a gente vai ouvir cada vez mais, então, agora. Exatamente. Né? Só para você ter noção, Yuri, do tamanho desse mercado, a Embraer, ela tem 55 anos de existência.
Durante esses 55 anos, a Embraer vendeu em torno de 9 mil aeronaves. A IVE, que é a subsidiária, a empresa da Embraer que está produzindo os eVTOLs, ela já tem hoje quase 3 mil pedidos. E ainda não existe essa nova aeronave. Olha o tamanho desse mercado. E qual é a previsão? Quando a gente vai voar nesses novos eVTOLs? A Embraer diz que no segundo semestre de 2027 ela começa a entregar os primeiros, daqui a 2 anos. Eu estou numa discussão muito calorosa e amistosa com eles para a gente fazer isso em 2026. Os aviões tradicionais vão conviver no primeiro momento com eles, né? Até porque o avião ele tem uma eficiência maior. Esse é um meio de transporte mais individual, para menos passageiros, dentro dos centros urbanos? Como é que vai ser isso? Veja, é um novo meio de transporte, não é uma substituição, né? São aeronaves elétricas, aeronaves que num futuro não tão distante podem ser autônomas, né? Mas num primeiro momento, sim, elas terão piloto, né? São aeronaves que servirão para deslocamento dentro de grandes centros urbanos, entre uma cidade ou outra, dentro de uma grande metrópole ou megalópole, por exemplo, para trajetos de 500, de 600 quilômetros, você pode usar uma aeronave dessa. É uma aeronave 100% elétrica, então cumpre as nossas normas ambientais, o nosso discurso de uma economia cada vez mais limpa, especialmente no setor aéreo. Então, são aeronaves que realmente são o futuro e não só no Brasil, todos os países do mundo estão discutindo isso. E aí as pessoas vão poder pedir, de repente, por aplicativo mesmo, Também. igual hoje entra em um carro, vai poder entrar numa aeronave dessa e vai ser mais barato que voar de avião? Com certeza será mais barato para esses trajetos, porque o custo é menor. São aeronaves elétricas. Você não tem um custo do combustível de aviação, né? Então, são trajetos que eu não gosto de comparar com os aviões, porque são trajetos que os aviões não fazem hoje, né? Trajetos menores, trajetos mais curtos, né? Não vai nem precisar de um aeroporto nessa estrutura tradicional também, né? Para decolar e aterrissar. Vai precisar de um aeroporto que a gente está chamando de vertiportos. Inclusive, a ANAC já iniciou os estudos, né, para entender a regulamentação dos vertiportos, né? A ANAC já está fazendo isso hoje, né? Porque depende de infraestrutura de recarga dessas aeronaves, né? Estamos conversando muito com o DCEA, o próprio controle do tráfego aéreo para essas aeronaves, né? Que atitude elas vão voar, mas é um assunto que está batendo a porta, a gente precisa discutir, a gente precisa harmonizar a regulação mundial, porque precisamos defender a nossa companhia brasileira, que é a Embraer. Eu falei desses 3 mil pedidos, mas são pedidos pelo mundo inteiro. E tem outras empresas no mundo inteiro também fazendo as suas versões. Também. Acabamos de assinar, nós da ANAC acabamos de assinar um acordo. Eu tive agora em Montreal, no Canadá, e assinei um acordo com os Emirados Árabes, onde nós estamos se unindo a eles. Também a Arábia Saudita está muito interessada para a gente desenvolver esse eVTOL brasileiro e ser um dos primeiros no mundo a certificar. Mas todo mundo está querendo, já está entrando nessa corrida. E como o Brasil é um dos grandes players mundiais na aviação, né, também é muito importante a Embraer conseguir, né, entrar nesse mercado e a ANAC já se antecipar a essa regulação. Mas no mercado tradicional de aviões, também a ANAC tem uma missão muito importante, que é trazer um ambiente mais sustentável, já que as emissões de carbono são altíssimas nas viagens, né, nas aeronaves tradicionais. Como é que está esse desafio? O que pode ser feito para a gente ter viagens verdes? Nós temos a grande discussão, que é o próprio Acordo de Paris, né? A discussão da não emissão de gases poluentes pelo mundo, né? Isso se traduz no setor de aviação, né? A gente tem algumas regras no Brasil, tá? Que são regras que também traduzem esses organismos internacionais, né? E para o Brasil é muito importante essa discussão, porque não só queremos preservar o meio ambiente, né? Entrar nessa agenda ambiental, mas também o Brasil tem uma grande capacidade de ser produtor de combustíveis sustentáveis. Mas aí precisamos de um motor na aviação igual o motor de carro, flex, que aceite o etanol. Não precisa, porque, por exemplo, as aeronaves hoje, elas podem trabalhar o composto do QAV, tá? Que é o querosene de aviação, mais o nosso famoso SAF, que é o combustível sustentável.
né? Então, ela pode usar, por exemplo, 5% para o SAF, ela pode usar... Então, não precisa de grandes alterações. Seria tá? uma mistura ali naquele querosene de aviação que é usado no avião. Isso. Então, esse pequeno percentual que hoje no Brasil pode ser até, se eu não me engano, 5%, alguns países até 1%. Então, esse percentual, ele já ajuda muito na redução das emissões. E o grande problema no mundo é quem produz esse SAF, esse combustível de aviação. E o SAF ele é produzido de milho, de soja, de cana-de-açúcar, da palma, de resíduos sólidos urbanos. Tem uma série de alternativas, né, para a produção do SAF. E veja, todas que eu mencionei nós temos no Brasil. Uhum. Né? Então, o Brasil ele pode ser um grande produtor, ele deve ser um grande produtor mundial de SAF, de exportar SAF para o mundo. E é isso na ANAC que nós estamos trabalhando, não só na nossa regulamentação, nas nossas regras, mas na venda disso para o mundo, conversando com outros organismos internacionais, dizendo, olha, o Brasil está aqui pronto para suprir essa demanda mundial. E além dos eVTOLs elétricos, os aviões tradicionais também podem ser movidos a turbinas com energia elétrica? Sim, pode. Já existem muitos estudos. A própria Airbus acabou de anunciar um estudo para uma aeronave híbrida, né? Combustão e elétrica, né? Então, a Embraer também já está começando a estudar. Tem as aeronaves movidas a hidrogênio, né? Que também já estão bem avançadas, né? A própria Airbus também está muito avançada na produção de aeronaves movidas a hidrogênio. Então estamos de olho, né? Nesses fabricantes para que a gente possa se juntar a eles nessa agenda ambiental, certificar o mais rápido possível e lembre-se, sempre com segurança. E o cenário, então, para o futuro na aviação, no Brasil pelo menos, né? O Brasil perante esses desafios mundiais, ele está muito bem. Temos os produtos aqui, os insumos para fazer o combustível verde da aviação, temos a Embraer já, né, testando os aviões elétricos e o eVTOL, esse dronão elétrico também, que já deve estar nos próximos anos aí no mercado. O desafio da ANAC é trazer a regulamentação que ajude, que incentive esse setor a deslanchar no país. Exatamente. Então, na Embraer, nós estamos muito próximos da Embraer, porque nós queremos que a Embraer seja uma das primeiras no mundo a certificar, não só a certificar o eVTOL, por exemplo, mas também a escalar, ter capacidade de escala, porque não adianta você certificar uma aeronave e você não ter capacidade de escalar ela depois, de vender para o mercado mundial. E nós estamos nessa briga como país, como o Brasil, conversando com o mundo inteiro para harmonizar a regulação, para poder os outros países entenderem a capacidade não só da Embraer, mas de todo o ecossistema de fornecedores. A gente está valorizando a indústria nacional, a gente está valorizando a geração de empregos, a geração de renda. Crescimento da Embraer é crescimento do Brasil, é crescimento da aviação brasileira. Então, precisamos sim ajudar a nossa Embraer, porque a Europa faz isso muito bem com a Airbus e os Estados Unidos faz isso muito bem com a Boeing. Então, não podemos ter vergonha de dizer que a Embraer é uma empresa brasileira e que a ANAC, claro, sempre respeitando seus aspectos regulatórios, seus aspectos de safety, de segurança, de padrões operacionais, mas a gente sempre vai carregar a bandeira das nossas empresas, do nosso ecossistema nacional para todo mundo. Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Diretor, muito obrigado pela presença com a gente. Obrigado a você, Yuri. A ANAC sempre estará de portas abertas para o JR Entrevista, sempre para esclarecer para a população, para o telespectador, o que acontece nesse mercado tão importante para o Brasil. Perfeito. Obrigado uma vez mais. E obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.